o cisco do olho do outro e não vê o seu argueiro, né? No tempo de seminário, o professor Ayrton era professor de português, ele também era promotor de justiça. Eu tinha 2 promotores como professores no seminário e na faculdade. E numa determinada aula, ele me incomodou. A gola da camisa dele estava por dentro. E isso me incomodou. A aula toda, eram 2 aulas seguidas, 100 minutos, 50 e 50. E essa gola dobrada para dentro me incomodou. E ele era muito, assim, rigoroso. E eu não tinha coragem de levantar durante a aula para tirar aquela gola lá de dentro para arrumar ela. Mas deu um intervalo da hora, eu disse, professor, dá licença, está me incomodando essa sua gola. Coisinha pequena. Aquelas camisas antigas era gola pequena, lembra? Né? Aí ele disse, sabe, irmão Moacir, me incomoda a sua lapela da jaqueta, toda ela dobrada para dentro. Agora, desse tamanho, e a lapela da minha jaqueta era enorme lá dentro. E isso incomodava ele na aula. Grande, a minha lapela, eu dele assim, irmãos, essas coisas pequenas gravam a gente. Não é verdade? E para isso, hoje à noite, irmãos, nós temos um texto que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou citar os versículos, não vamos estar lendo eles, mas hoje à noite o nosso texto para com a ceia, não sei se vocês leram esses dias também, sempre a questão da nota diária, sempre tinha Atos, até anteontem, né? Depois foi para um outro texto. E aí, o livro de Atos, lá no final, eu vou falar um pouquinho sobre a ceia de apóstolo Paulo. Mas aqui nós temos hoje o texto de 1 Pedro 3, 8 a 17. 1 Pedro 3, 8 a 17. E o apóstolo Pedro, ele fala para nós de uma forma assim muito bem forte, porque Pedro estava falando para o povo judeu. E se nós olharmos um pouco, hoje um pouco na casa do Ademir e da Dona Marlene, nós falamos um pouco dos judeus, porque o Ademir é muito que vai dentro da história, ele tem interesse nisso. E aí nós chegamos a conversar poucas palavras como o povo judeu atualmente, o povo de Israel, na verdade é o país de Israel, mas é o povo judeu que mora lá dentro, não é o israelita, tá? É o povo judeu. Então, esse povo está sendo ultimamente, com tudo que está acontecendo no mundo, sendo colocado de lado. Parece que está sendo esquecido, tá? E isso também é bíblico. Que virá no Apocalipse, nós lemos, então em Daniel, Ezequiel, que virá uma época que o povo de Israel vai ser novamente esquecido. E quando ele voltar a ser lembrado, é porque o Evangelho vai abrir os olhos deles. Aí vem a época em que o evangelismo vai entrar em Israel, na nossa época, ou talvez uma época ainda vindoura, que a gente não sabe. Mas aí, olhando o apóstolo Pedro, ele fala exatamente para o povo judeu a importância de que Cristo é o Filho de Deus. Mas ele não fala diretamente ao judeu que vocês têm que lembrar que Cristo é o Filho de Deus. Ele faz uma ponte, ele constrói uma ponte. E o que é que ele faz nessa construção de ponte? Ele mostra de que, como Filho de Deus, nós sabemos quem é Deus. E aí ele coloca como um filho de Deus se comporta nos seus dias atuais, no seu contexto. E olhando para nós hoje, é bastante difícil a gente poder dizer o Filho de Deus, ele está vivendo de uma forma transparente, mostrando quem é Cristo. Porque nós estamos numa época bastante complicada viver o Evangelho. É muito complicado. E aí eu sempre lembro, eu citei esses tempos atrás em Blumenau, que foi inclusive a igreja de Blumenau, manda lembrança para a igreja do Canela, né? Fico muito feliz quando a gente pode falar do Canela. Eles têm assim uma ansiedade de ouvir um pouco do Canela, tá? E aí a igreja de Blumenau, nesse sentido, eles percebem com a importância da comunhão
entre os filhos é importante. Eu falei hoje assim para Cláudio, para a Rosa e para o Cláudio, a igreja comunal já é bem maior e um não conhece mais o outro. Isso é ruim. Mas no outro lado são pessoas que são ganhas para Cristo. Estão entendendo? É ruim num lado, mas no outro lado tem vidas sendo ganhas para Cristo. Né? Então isso é muito importante a gente poder olhar. E nesse texto de João, de Pedro hoje, ele nos mostra de como os filhos de Deus devem viver no seu dia a dia. Isso não quer dizer que o Filho de Deus, na nossa época ou na época anterior, ou ainda que virá, ele está livre dos problemas. Não. Ele sempre vai ter os seus problemas. E quanto mais problemas surgirem, mais nós somos despertados na fé. É ou não é verdade, irmãos? E aí, muitas vezes, eu sempre digo assim, falei esses dias atrás para uma pessoa de família, que a pessoa idosa era muito doente em casa, está muito doente, e aí eu comentei, nem sempre ficar velho é bênção. Muitas vezes Deus permite ficar velho, para que a pessoa se toque de coisas do passado que ela cometeu errado. É uma chance de que Deus dá. Filho, eu estou aqui, diga para mim o que você tem de errado na sua vida. Eu quero perdoar. Né? Então, existem denominações que dizem, só é perdoado se você falar para o pastor. O pastor tem a autoridade de perdoar. Aí vem alguns malucos nas igrejas que dizem, mas a esposa do pastor também tem o poder de perdoar. Irmãos, isso não está na Bíblia. E o apóstolo Pedro fala dessas questões. Parem de pensar que nós vamos trazer o mundo dentro da vida cristã. Não, é a vida cristã que tem que entrar dentro do mundo, para ganhar vidas para Cristo. E aí então, como filhos de Deus, então eu coloquei como um tema para nós meditar as experiências dos filhos de Deus no dia a dia. É aquilo que o Eliseu hoje à noite leu para nós da Índia. Adicionei algumas coisas a mais. Como eles vivem lá, né? Mas ali, se nós olharmos para Angola, ou seja, para uma grande parte da África, o Congo, tem cristãos, mas não podem professar a sua fé em público. Né? Em Angola, está voltando isso de novo, não podem professar a sua fé em público, porque são perseguidos. Então, é uma forma muito interessante que a gente vê como os filhos de Deus, na atualidade, estão vivendo. Aí, o que é um viver do dia a dia? Isso agora é para nós bem claro. Memórias do passado. Todos nós temos memória do ontem, não é verdade? Né? Nós hoje conversamos um pouco hoje em dia. Né? A memória do ontem, o que nós passamos, o que nós vivemos com os outros. Então a gente vai lembrando na nossa vida, e em determinado momento isso é saudável. Porque é isso que nos faz lembrar onde nós erramos também. Isso não é necessário que eu precise dizer agora para o Hildo e dizer para ele, Hildo, eu pequei contra ti. Eu posso lembrar, naquela hora eu fui errado com o Hildo. Senhor, me perdoe. É lembrar isso no meu dia a dia, que eu lá adiante estive errado no momento. E reconhecer isso para mim. Então, lembrar do passado, memórias do passado. Mas os registros para o futuro. É mais fácil falar do passado do que pensar no futuro, porque o futuro ninguém vive ele. A gente não sabe daqui a 5 minutos se nós estamos aqui. Né? Eu lembro de um pastor em Londrina, na igreja presbiteriana. Ele era um homem muito eloquente, um homem simples, humilde, mas um homem eloquente no Evangelho. Um homem que amava Cristo. Tá? E de repente, numa pregação, ele disse, irmãos, eu estou aqui trazendo a mensagem para vocês. Domingo à noite tinha mais ou menos 500 pessoas na igreja, igreja enorme. Tá? E estou agora aqui pregando, mas daqui a 5 minutos não sei se eu vou estar aqui. E não levou 5 anos, ele desmaiou e estava morto. Quer dizer, foi um susto para a igreja. Mas essa é a realidade. Ninguém sabe daqui a 2, 3 minutos se vamos estar aqui ainda com respiração. Então, o futuro é levar para frente. Mas muitas vezes esse futuro, ele precisa ser cuidado para não entrar em ilusão.
Porque se você viver uma ilusão, lembra que eu falei uma vez aqui para vocês, num culto, que eu tinha uma tia que já comprava fazendo dívidas na loteria que ela achava que ia ganhar. Morreu e nunca ganhou. E ficou velha, idosa, mais de 80 anos. E nunca ganhou na loteria. E começou de jovem a cozinhar como cozinheira nas festas e morreu como senhora de idade cozinhando em festas. E nunca ganhou na loteria. Mas morreu com dívidas pela loteria que ela ia ganhar. Notem, irmãos, ninguém tem essa possibilidade de pensar o amanhã. Mas o outro lado, isso é muito importante para nós agora. É compartilhar com o outro o teu dia a dia que você tem na tua vida. Mas espera, compartilhar, eu preciso dizer tudo? Não. O compartilhar é o diálogo para eu poder conhecer o outro e o outro me conhecer. E isto o apóstolo Pedro coloca nas suas 2 cartas. A igreja, os filhos de Deus, que são judeus, porque ele escreve a carta para os judeus, escreve ela em grego, tá? Em grande parte grego e uma parte em hebraico. Mas no aramaico ele não escreve, então ele escreve exatamente para os judeus em Jerusalém. Em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém os cristãos não aceitavam os cristãos na Antioquia, na Cilícia, na Fenícia e todos os outros países. Em Filipos eles não aceitavam. Eles achavam que o cristão tinha que andar como a lei de Moisés. Eles não entendiam que com Cristo ressuscitado começou o tempo da graça. E nós vivemos hoje esse tempo da graça. É por isso que nós estamos juntos. Porque há graça sobre nós. Graça sobre graça. Então isso que o apóstolo Pedro coloca. E aí eu quero colocar para os irmãos de uma forma assim bem tranquila os pensamentos. O amor de Deus para com os seus filhos. Eu não sei se você já entrou nesse dilema. Eu estou falando de mim nesse momento. Eu já entrei nesses dilemas. Como pessoa que buscava Deus, orava a Deus, procurava caminhar com Deus em todos os caminhos, mas cheguei em momentos a pensar, eu sou um filho de Deus. Ou Deus está comigo. Como eu estou caminhando, eu sou um filho de Deus. E aí eu falei em certa ocasião para a Ingrid e para o Antônio, eu sempre falava e ouvia desse livro em meus passos que faria Jesus. E nunca tinha oportunidade de ler esse livro. E a Ingrid me deu esse livro agora no começo do ano. Eu li ele. Mas eu tive que reler ele. E tive que ler ele de novo. Gente, ele aborda assim de uma forma quem realmente é um filho de Deus. E um filho de Deus, o que ele muitas vezes abdica ou deixa de ganhar para si para ser um seguidor de Deus. Porque muitas vezes nós podemos ser um seguidor e não estamos caminhando no caminho de Deus. Estamos caminhando no caminho próprio. Já? E isso às vezes dá depois frutos amargos. Eu falei hoje de uma forma bem real para um casal de irmãos, né, que é o irmão Marlene e o irmão Ademir. Muitas vezes nós não buscamos as oportunidades, nós vivemos as oportunidades. E viver as oportunidades muitas vezes nos levam ao caminho do pecado. Que a gente acaba não discernindo o que é real, o que é verdade e o que é mentira e o que é irreal na nossa vida. Então, os filhos de Deus, o amor de Deus para com os seus filhos. Em primeiro lugar, nós vamos agora ver, eu vou estar colocando, vejam bem, no capítulo 3. Vou estar lendo, né, o versículo 9. Vejam lá. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Nós fomos chamados para receber bênçãos.
E a gente pede bênção, não é verdade? Né? O Senhor abençoe, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Mas nós esquecemos, de repente, como filho de Deus. Já? Diz bem claro, a fim de receberdes bênçãos por herança. Então, o filho de Deus, ele caminha com a bênção do Senhor. Sabe, em Guarapuava, foi o que mais me chamou a atenção. Entre os nossos brasileiros, bem brasileiros, descendentes alguns de índios, lá era uma comunidade bem diversificada, tive experiências maravilhosas ali, até algumas cabeludas, que a gente nunca pensou que ia acontecer, como em Londrina também, né? Mas lá em Guarapuava é uma coisa interessante. Esse povo era uma forma tão diferente de vida, eles não se preocupavam em usar uma colher, mexer no café, experimentar, mexer no café, experimentar se estava doce ou não e colocar a colher e deixar lá dentro. Era bem comum, era uma forma diferente. Eles não tinham essa observância de que o outro possa dizer, puxa, mas não tem educação. Para eles era normal. E aí você tem que se integrar com esse povo. Você não pode ficar fora. Numa determinada casa, o irmão Basílio, pessoal, era um casal simplório. 6 filhos e 3 anormais. E tínhamos estudo bíblico na casa deles. E eu no começo eu não sabia, era quarta-feira à noite, e lá eu aprendi a comer virado. Eu não conhecia o que era virado. Porque quando eu ouvia falar virado, eu achava que era comida de cachorro. Mas é uma coisa deliciosa. Feijão com farinha de milho e café preto doce e um ovo estralado. É aquele gosto. Aí eu percebia que eles, eu pediu para eu comer lanche com eles, antes do estudo bíblico, não tinha luz elétrica, era tudo à base do querosene, daquele, né? E aí, pastore, eles não chamavam de pastor, pastore, mas o senhor vai fazer lanche conosco. E aí eu me admirava que antes do estudo bíblico, eu fazia quarta-feira sempre a visita o dia todo na Vila Jordão, da Conselho de uma igreja. Começou na casa deles esse trabalho. E aí, comendo, aí já era hora do estudo bíblico, nós cantávamos, quase todos os analfabetos, cantava cânticos como nós cantamos hoje à noite, ensinando eles em cor. Aí eu percebia que eu tinha feito o lanche, tinha tomado a minha xícara de café, uma xícara sem alça, sem nada, bem simples, e eles não comiam. Não comiam. E eles olhavam eu comer. Isso passou uma semana, passou 2, passou 3, passou 4. E aí numa quarta-feira, o trem passou, eram trens enormes que passaram no Guarapuava, que lá era o final, que ia até Ponta Grossa, todos aqueles lugares. E no dia que tenho esperando o trem passar, eu lembrei desse detalhe, eles não comiam quando eu comia. Aí eu pensei para mim, é hoje que eu vou ser diferente. Eu só vou comer se eles comem. E virado é uma comida seca. Ela não é feijão líquido, é seco. É tipo um pirão seco. Aí eu parei e disse, irmãos, por que vocês não comem quando eu como? Pastor, nós só temos uma colher. Uma colher? Garfo? Não, nós não temos garfo. Mas como vocês comem? Com a mão. E aí eu senti dentro de mim um calor de vergonha. Os filhos de Deus precisam passar por vergonha. Eu disse, irmão Basílio, vamos comer juntos. Não, pastor, vamos comer juntos. Aí eu descobri que só tinha 3 pratos para 6 pessoas.
Mais uma pancada, mais uma vergonha. Aí eu me levantei, fui no fogão de lenha, que não tinha nem porta, era tudo lenha comprida de metro, colocaram dentro. Peguei a panela, coloquei em cima da mesa, peguei a minha mão, comi, e aí eles também comeram. Dali em diante havia uma comunhão. Nós recebemos a bênção por herança para abençoar os outros. É difícil imaginar isso. Claro, isso hoje já fazem praticamente 50 anos. Mas temos muitos assim ainda no interior que vivem dessa forma. Então, Deus dá para os seus filhos a bênção por herança, para abençoar os outros. E dali em diante se falou, o pastor é como nós. Muitas vezes os filhos de Deus não conseguem ganhar pessoas para Cristo porque querem ser diferentes dos outros. Este era o povo judeu. E o apóstolo Pedro diz exatamente isso. Enquanto vocês existirem a serem como judeus para os cristãos, e os cristãos é para ser judeus, não haverá bênção por herança. E é isso que nós vivemos. Mas aí continua. E olhando, então veja agora o versículo 10, quando diz assim: pois quem quer amar a vida e ver os seus dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. E agora vem o versículo 11: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. E aí nós podemos colocar: os olhos do Senhor estão em cima dos seus filhos. Eles observam se eles estão fazendo o mal ou estão fazendo o bem. Então, se nós estamos fazendo o bem como filhos de Deus, nós estamos abençoando. E se estamos fazendo o bem, estamos recebendo bênçãos. É algo tão comum dentro desse círculo cristão que Deus abençoa para ser abençoado. Não foi o que Deus disse para Abraão: eu te abençoarei e se tu uma bênção. É exatamente esse círculo que é para acontecer na nossa vida. E quando eu falei isso em Blumenau há 14 dias, hoje há 14 dias, eu disse: essa não era o mesmo texto, é outro texto. Mas a bênção que Deus nos quer dar é exatamente ganharmos outras pessoas para Cristo. E isso é o círculo da bênção da herança. E essa herança nós vamos receber na vida eterna. Nós não vamos levar da nossa casa o que nós fazemos de volta para levar para a eternidade. Nós vamos levar aquilo que nós abençoamos o outro. E é isso que são os filhos de Deus. Mas também aí tem outra: os ouvidos estão abertos. Os ouvidos do Senhor. Aí vamos para o versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos, olha, veja bem, estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, os olhos do Senhor estão lá nos desviando do mal, mas Ele nos ouve. E aí vem, irmãos, algo muito importante. Quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E o que é que Ele disse? Vão no público, vão lá no templo e dizem: Senhor, aqui eu estou, eu sou essa pessoa, eu faço isso para ti, faço mais aquilo, dou dízimo, dou daquilo. O que é que Jesus disse para os seus discípulos? Vão, entrem no seu quarto em silêncio e orem ao Pai que está em silêncio. E pessoal, eu aprendi o que é esse quarto em silêncio. Os mais velhos acho que tiveram isso em casa. Bodenzimmer. As casas tinham 2 andares, em cima o sótão. E subia a escada de madeira que você subia para lá em cima, onde os filhos dormiam. O pai era embaixo, a mãe. E os menores. Quando era maior, tinha que subir lá em cima também. Mas da escada, subindo, debaixo da escada, tinha um pequeno compartimento. Tinha uma portinha estreita, com uma travela, e lá dentro era colocado mousse,
melado, o rolo de fumo. Você não acha engraçado, mas era assim na minha casa, dos meus pais. O rolo de fumo. Estava ali. Era um cheiro de fumo de tabaco que não era mole. Já? Mas tinha tudo lá. E lá também a minha mãe colocava bem no canto a cebola para não brotar muito cedo, a batatinha para não brotar muito cedo, tudo escuro. Porque no escuro ela não brota. Ela não tem a luz para brotar. Este é o quarto em secreto. Ele não tem janela, não tem nada. E se você não cuidar, quando entra e fecha, a tramela fecha sozinha, você não sabe. Aí você tem que gritar para alguém tirar, porque a tramela é solta. Pessoal, eu estou falando da minha casa antiga, dos meus tios e tias e avós que eu conheci, e era tudo assim. Este é o quartinho em secreto, onde ninguém te vê. E você não vê lá dentro você também, porque é escuro. E tem cheiro de tudo quanto é coisa em conjunto. É uma missa ligeira. É isso. E aí Deus coloca bem claro. É aí que eu vou inclinar os meus ouvidos para te ouvir. Porque nada te chama a atenção. Por que nós oramos com os olhos fechados? É exatamente por isso. Para nada em volta te chamar a atenção. Uma das escolas bíblicas de férias, uma criança, ademais já lembrando que dia 27, 28, 29 de julho, nós vamos ter escola bíblica de férias aqui, né? À tarde, são 3 dias. E uma determinada criança, na igreja Jardim Primavera, em Ponta Grossa, olha onde a gente passeia, a gente vai na memória quando prepara a mensagem. Na sala das crianças, eu pregava para os adultos, e a equipe de escola bíblica de férias ia com as crianças no fundo da igreja, que tinha salas, mas tinha um pequeno salão, pequeno não era grande, as crianças ficavam lá e depois faziam trabalhos manuais. E aí a tia Marta pediu para as crianças orarem de olhos fechados. E uma determinada criança disse para a tia: eu não fecho meus olhos porque eu tenho medo, porque é escuro. Ela achando, desligando a sua visão no claro, em volta está tudo escuro. É uma escuridão. É isso que Cristo estava colocando para os seus discípulos. Estejam na visão sem nada, para vocês não perderem a atração de outras coisas chamar a atenção de vocês. Então, quando nós olhamos essa parte, então os filhos de Deus, que são as bênçãos, e que levam as bênçãos como herança, são esses que observam o que podem fazer. São esses que têm os olhos atentos e os ouvidos abertos. E assim eles levam a bênção adiante, porque aprendem dessa forma. Mas aí nós olhando agora, uma outra forma ainda, ele nos conduz. Romanos 8,14 diz bem claro: o Senhor nos conduz para a fé. O Espírito de Deus nos conduz para a fé. Não é porque eu quero ter fé, não é porque você quer ter fé, não é porque você é positivista e você tem fé, as coisas vão acontecer. Não, irmãos. É o Espírito Santo que nos conduz à fé. E se nós temos a fé que o Espírito nos conduz, como filho de Deus, nós temos coragem como filhos de Deus. E não temos medo daquilo que possa vir de adversidade contra nós. Então, o Espírito do Senhor, Ele está junto com aqueles que são os filhos de Deus. E é isso que Pedro estava dizendo para o povo da igreja de Jerusalém. Irmãos, isso aqui é a igreja de Jerusalém. Para aquela igreja que estava no templo em Jerusalém, nas sinagogas em Jerusalém, que estavam sabendo quem era Cristo através da palavra, mas não aceitavam Cristo. Então, o Espírito nos conduz. O Salmo 32:8, eu coloquei em algumas palavras o 32:8. Se vocês abrirem 32:8, veja bem, ali diz assim: o Senhor, o Espírito nos instrui. Então,
Deus instrui os seus filhos. Mas como é que Ele vai nos instruir? Nós lendo a palavra dEle. Irmãos, eu estudei anos e continuo estudando a palavra de Deus. Eu no seminário era extremamente dedicado ao estudo. Gente, eu cheguei a ler 2.000 páginas por semana. Aprendi a fazer a leitura dinâmica para conseguir devorar livros da biblioteca que eu não iria ter depois em casa, depois de formado. Eu devorava livros. Os professores diziam, irmão, você pare. E aí um determinado professor, que veio da origem católica, ele disse, você vai ler tanto que você vai ficar louco. Lembro que a Igreja Católica, há séculos atrás, proibia um membro a ler a Bíblia e diziam que eles ficavam loucos. Isso aí hoje no interior é dito, sim, irmãos. Não leia a Bíblia que você vai ficar louco. Então, o Espírito de Deus, Ele nos instrui. Alguém abriu 32:8? Pode ler em voz alta? Alguém está lendo? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Pessoal, olha uma vez o que Deus diz no Salmo 32:8. Eu vou te instruir. Isso é um imperativo. Essa é a forma mais difícil no português para crianças da sexta série aprender. O indicativo. Porque tudo gira em torno do indicativo. Que vai depois para o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e para o futuro depois do caminho. Então é muito difícil. Instruir. Ensiná-lo-ei. Olha uma vez, Deus quer instruir os seus filhos. Ele quer ensinar os seus filhos. E aí vem no caminho certo. Pessoal, é isso que é importante que nós temos que lembrar como filhos de Deus. Eu estou dizendo hoje, filhos de Deus. E esses filhos de Deus, Ele quer dar o caminho certo, para não errar o caminho. Eu quero citar mais exemplo que eu já citei anos atrás aqui na igreja. Em Vipazum, era de tarde. O irmão Oscar hoje é falecido. A irmã Hedwig ainda vive, já também está em mais de 80 anos. E eles pediram, pastor, vem tomar café conosco à tarde. Mas café assim, tipo um lanche. Eles eram colonos. As galinhas entravam dentro da cozinha. Era algo maravilhoso, o pessoal com eles. Era muito bom. Aí ficou escuro. Não tinha noite de lua, não tinha estrelas, mas a noite era clara. E eu confiando em mim, eu vou a pé. Estava a pé. Dava uns 3,5 km mais ou menos de caminhada, até a volta para a casa pastoral. Aí quando terminou, oramos, e tínhamos o costume de cantar um cântico juntos em alemão. Aí eu disse, pronto, agora eu vou para casa. Pastor, quer levar ainda alguma coisa para um lanche? Não, gente, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, agradeço. Aí o Oscar veio assim e disse assim para mim, pastor, leva a lanterna. Não, Oscar, que nada, eu consigo enxergar. Pastor, leva a lanterna. O caminho era de roça. Para chegar na casa deles e sair da casa deles, era caminho de roça, e cheio de curvas. Vai na direita e você cai na lavaleta, vai na direita e você cai na cerca de arame. Então tem que ficar no meio. Eu, todo cheio de mim, eu vou andar, eu enxergo. Mas irmãos, a primeira curva que chegou, não tinha 50 metros afastado da casa, eu voltei. Eu disse, Oscar, estou voltando, tu tens uma lanterna para emprestar? Pastor, eu falei. E aí ele usa uma palavra. Se o senhor quer caminhar no caminho certo, tem que ter luz. E a palavra de Deus é luz. E eu me envergonhei. Mas quando eu cheguei lá embaixo, moro assim, a curva era dessa forma.
Quando cheguei lá embaixu, apaguei a lanterna. Porque lá a macadamia era branqueado, e nos lados era tudo pasto, então o caminho você podia ver. Mas lá descendo o morro, o Senhor quer nos dirigir no caminho certo, para nós não cairmos. E uma outra palavra, então, Ele nos aconselha. Pessoal, a gente tem uma palavra popular que diz assim: se conselho fosse bom, a gente não daria de graça. Tá? Então, Deus nos quer aconselhar. Ele aconselha os seus filhos. Ele aconselha os seus filhos. E na medida que nós aceitamos o conselho de Deus, nós vamos aconselhar os outros. Você é instruído para aconselhar. Irmãos, isso é muito bom. Se nós começamos a viver, eu digo assim, eu sempre falo muito de cadeira, daquilo que a gente passa, mas se nós queremos literalmente aprender a caminhar certo, precisamos estar caminhando no conselho do Senhor. E aí eu lembro de Moisés, quando disse: Senhor, eu quero te ver. Eu vou abrir uma brecha na rocha e tu vais entrar e tu só vais me ver passar de costas. Lembram? Porque Moisés não teria forças para suportar o rosto de Deus. Porque ele é uma luz da qual o ser humano não consegue enfrentar. Mas Deus quer nos instruir para chegarmos lá na eternidade para ver essa luz. E nós não precisamos chaves de luz elétrica, porque lá o Senhor é a própria luz. Nós não precisamos de sol e estrelas, porque lá Ele é o sol, Ele é a luz. Em segundo, agora olhando, o que são os filhos de Deus? Talvez você já se perguntou, o que eu sou como filho de Deus? E aí vem o apontar o dedo para o outro. Mas esse ali quer ser filho de Deus? Ele quer ser isso, mais outra? Mas o que são os filhos de Deus? Aí eu quero ficar no livro de Pedro. Vou citar os versículos que se repetem. Os filhos de Deus são santos. Se alguém perguntar para ti: você é um filho de Deus? Sim. E dizer: você é santo? Sim, eu sou santo. Porque o que está errado em nós, e o que podemos chegar a errar, nós temos perdão, não é verdade, irmãos? Temos perdão. Então nós somos filhos de Deus, porque nós fomos comprados por Jesus. E aí, irmãos, eu vou citar com toda clareza, Testemunho de Jeová, Adventista, Mormons, eles falam de Cristo, mas eles não falam de que você tem que aceitar Jesus para ser feito um filho de Deus. Essa é uma diferença. Eles não pregam que você é filho de Deus porque você aceitou Jesus. Eles falam de Jesus. E, gente, mensagens lindas. Liliana, não é verdade? Mensagens lindas que eles têm. Eu estou apontando ela porque ela vem de essa origem de infância. São lindas as histórias que eles contam de Jesus, mas não dizem: você tem que aceitar Jesus para ser feito filho de Deus. E João 1,12 diz: mas todos quanto o aceitaram, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Nós só podemos ser feitos filhos de Deus se aceitamos Jesus. É o que todos nós fizemos aqui. Um de uma forma, o outro de outra forma, mas todos daquela obra de Cristo que foi enviado por Deus. Então, somos santos. 1 Pedro 1, 15, 16. Veja o que diz ali. Eu vou ler esses dois versículos. 1 Pedro 1, 15, 16, o que diz ali para nós. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E o 16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, quem tem Cristo, ele pode dizer: eu sou um filho de Deus e sou santo. Mas aí vem: mas se eu errar,
confesse o pecado, arrepende-te, porque não tenha perdão sem arrependimento, arrepende-te porque Ele te perdoa. Quem é o pai e a mãe que não perdoam seus filhos quando fazem um erro, não é verdade? Nós todos fomos já crianças pequenas e fomos perdoados pelo pai e pela mãe. Às vezes era uma boa palmada, um puxão de orelha, às vezes era cheira a parede, mas havia esse amor, porque Ele nos instruía a não errar de novo. E aí nós somos um outro que nos diz bem claro, de bom ânimo. Tenha bom ânimo como filho de Deus. O mundo está tão pervertido. Não é o mundo. É o ser humano. Nós estamos dizendo, o mundo está perdido. Não é o mundo, é o ser humano. Se nós olharmos pela beleza da natureza hoje, gente, Deus deu a capacidade para o ser humano ter, fazer jardins lindos, plantas desenvolverem tudo. Só isso aqui, ó. Isso era uma planta bonita, essa vermelha. Terminou de florir aqui na igreja. A Ellen cuidou e desse tronco velho saiu outra vez uma flor bonita. Esse cuidado que nós podemos ter é exatamente aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós podemos ser esse santo. E aí em 3:8, volta agora para o nosso texto, onde diz assim, bem claro, finalmente sede todos de igual ânimo. O apóstolo Pedro escreve isso para o povo judeu que era criticado por ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador. E ele diz para esses cristãos, tenham bom ânimo. Aquilo que Cristo me diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estamos nele, nós vamos vencer o mundo também. E quando vai ser o final da nossa vitória de vencer o mundo? No dia que Cristo nos chamar. E naquele dia que Cristo nos chamar, é o dia que Ele voltou. Nós vamos a Cristo está para sim, mas Ele volta para mim quando eu deixo de respirar, quando Deus me chamar para a eternidade. Cristo voltou para mim. Mas para o complexo mundial, esse é um dia reservado do qual nós não sabemos. E não sabemos quando é o dia que nós morremos. Não é verdade, irmãos? Porque se nós soubéssemos, eu acho que todos nós ganharíamos de presente de aniversário uma coroa de flores. Não é verdade? Então, é uma forma de a gente olhar. Né? Então, aí 3:8 é ser bondoso. Veja o que diz aqui no final. Sempre amigos misericordiosos, humildes. Essa palavra eu queria destacar o misericordioso, porque a palavra misericórdia vem de um coração em miséria. Misericórdia vem, córdia, cardia é coração. E a mísero é miséria. É um coração que está em miséria de vida, pelo sentimento, pela dor que passou, pelas decepções, N coisas que todos nós conhecemos. Não é verdade, irmãos? Eu acho que a gente nem precisa citar o que uma vida muitas vezes nos decepciona no dia a dia. Então, é isso que é o Filho de Deus. Ele é em si um homem bondoso. E ele pratica a misericórdia, cardia, coração bondoso, coração que se compadece com o outro. Ser humilde. 1 Pedro 5:5, logo adiante. Veja o que Paulo fala ali para a igreja. 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Sabe, muitas vezes nós perdemos. Eu quero fazer só um pequeno parênteses com a nossa eleição que nós tivemos. A gente achou, perdemos. Não, irmãos. Nós ganhamos porque se nós aceitamos quem Deus coloca, nós vamos orar, não para que Deus abençoe esses que são oradores, mas que Ele dirija os planos deles, e não o plano deles.
Então, se você abençoar, Deus vai dizer, tá bom, eu vou te abençoar aquele que rouba. Mas se nós pedimos, Senhor, dirija esses planos. E nós sabemos que quem não faz os planos como Deus quer, ele ganha um tombo, e tomba alto. Na verdade, a gente diz, subiu alto, vai tombar alto, né? Então, essa é a razão. Quando nós olhamos nesse versículo, quando ele diz humildes, né? Então, os filhos de Deus são humildes. Não é chegar como gladiador contra Deus. Não é como gladiador. É dizer, Senhor, eu quero aceitar a tua vontade, mesmo que eu não goste, mas me ensine, instrua-me a gostar a tua vontade. Irmãos, tem uma grande diferença. Nós não estamos muito felizes, é uma verdade. Não estamos, não. Nós estamos com muitas incertezas no dia a dia. A minha esposa, ontem de manhã, na hora do café, nós temos o costume, antes do café, orar em alemão e depois o café em português. Então, meu Deus é muito interessante. Quando ele está em jejum, ele entende o alemão. Quando ele tomou o café, ele entende o português. O português é muito difícil, eu que eu diga. Mas, sabe, aí se a gente olhar nessa altura, amanhã ela disse assim, meu conselho, como é bom a gente receber o seu salário aposentado. Você já pensou nisso? Quem não é ainda está almejando isso. Mas você levanta e você pode ir lá uma vez por mês buscar o salário. Não é verdade, irmãos? Aí eu lembrei assim um pouco da minha filha que eu quero colocar. Ela está com 46 anos. Mas já está prestes para se aposentar como professora. Aí eu pensei ontem, enquanto a minha esposa estava no chá de bebida, na casa da minha sobrinha, eu estava em casa e meditando nisso, e estava olhando a horta. E aí eu lembrei, a minha filha com 46 anos, talvez com 47, está aposentada. Mas se a gente deseja que essa pessoa viva até 85, ela é mais tempo sustentada pelo governo do que ela trabalhou. Não é graça. Percebe, irmãos? Aí que está a questão, quando nós olhamos que ser humilde é aceitar o que Deus nos oferece. E nós vemos na pequena coisa uma grande coisa. E eu sempre digo, irmãos, ninguém tropeça numa pedra grande. Porque essa você vê e você dá a volta em volta dela, não é verdade? Mas numa pequena, um tombaço é muito bem dado. E aí, de repente, se a pedra soubesse falar, dizia, está vendo? Eu não te disse, sou pequeno, mas te dou conta. Quem é mais forte? O leão ou o mosquito? Hã? Quem é o mais forte, leão ou mosquito? O mosquito é mais astuto. Ele é astuto e sabe que ele é mais forte que o leão? Eles vão dizer, não, pastor, não, está maluco hoje. Havia uma disputa, é uma história. Os dois se degradando. O leão disse, eu quero ver se você vai me derrubar. O mosquito disse, olha, toma cuidado, porque eu te derrubo. Não, mas nunca. Você é um inseto, eu solto, você já voa. Mas a minha habilidade é voar. Não, mas eu vou te derrubar, eu te venço. E vai aquela disputa e o mosquito entrou no tímpano do leão. E o bichinho lá dentro começou a fazer o seu trabalho. Coçando. E o leão não conseguia chegar com as suas garras lá dentro. Ele começou a bater a cabeça contra a pedra para matar o mosquito. O leão ficou deitado no mosquito, saiu olhando e disse que eu era mais forte. Essa é a artimanha que o inimigo usa conosco. Ele quer nos enganar. E ele não vem com pontapés. Esses dias um jornalista disse no programa dele, nunca pense que Satanás vem com pontapés. Engana quem pensa que Satanás vem de pontapé.
ele vem, querida, querido, e vem fazer os carinhos. Aí você diz, que bom, ninguém fez esse carinho, e você cai na cilada do emprego. É isso que Deus está dizendo, seja humilde. Tá? E aí, ser perseverante. 1 Coríntios 15, 58, onde diz, perseverai em Cristo, porque Ele é a nossa vida, que nos dá a vitória, né, através de Cristo. A morte não é vencedora. Então, ser filho de Deus e viver como filho de Deus é ser santo, é bondoso, humilde e persistente, né, como diz Coríntios. E aí, para terminar, meus irmãos, eu quero ainda lembrar que nós podemos ser exatamente esse Deus Todo-Poderoso. E aí eu quero voltar um pouco dentro desse ser santo, ser testemunha, que é 1 Pedro 3,15, que eu passo ainda a ler para nós, em poucas palavras, 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte para nós: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós podemos pedir do Senhor. Se você tem de repente a sua incerteza de ser um filho de Deus, peça a certeza de Deus. Ele vai te dar através da palavra. E para terminar esse sentido, para entrarmos na ceia, 1 Pedro 4,7. Olha o que diz esse versículo para nós, 4,7. Ora, a fim de todas as coisas estar próximos, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E eu quero desafiar assim para nós, hoje à noite, como filhos de Deus, que nós caminhamos no dia a dia, que a nossa oração possa também estar dirigida a Deus e dizer: Senhor, nos dê entendimento para entendermos o que é ser feito filho teu, o que é caminhar contigo, e que essa semana nós podemos caminhar com esse Deus que é o nosso Pai, do qual nós somos filhos, e filhos não somos bastardos dele, porque ele, através de Jesus, nos dá essa certeza de ser feito filho. Porque aí tem um segredo maravilhoso: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É este Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que nos dá a certeza na nossa oração que Ele nos ouve. Temos problemas? Temos. Somos vitoriosos sobre os problemas? Somos. Agora? Não, às vezes amanhã. Deus quer nos amadurecer na fé. Então, os filhos de Deus, eles também têm essa perseverança. E aí eu quero passar, Eliseu, chama a irmã Ingrid e o Arthur para nós partirmos para a ceia. E aí eu quero entrar um pouco daquilo que nós tivemos esses dias. Daquilo que nós tivemos esses dias nas notas diárias em Atos capítulo 27. Irmãos, é fantástico a gente ler, e quando eu falei antes, quantos anos eu estudei e continuo estudando, li centenas de livros, posso dizer assim, milhares de páginas, milhares. E aí eu quero colocar uma coisa bem interessante para nós, Atos capítulo 27, 34 e 38. Irmãos, eu me senti envergonhado esses dias. Eu depois me sentei separado, sozinho, li de novo, reli de novo e fiz uma caminhada do passado, como falei no começo, sobre esse texto. E eu me senti envergonhado que tantos anos conhecendo a palavra, caminhando com a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra, e nunca me deparei com esta palavra. Nunca me deparei desta forma como foi com as notas diárias esses dias. E aí eu passo a ler capítulo 27 de Atos, versículo 34 a 38. É uma história bem interessante. Atos, desculpa, eu sou
27, versículo 34 ao 38. Veja o que está escrito ali em Atos. Eu passo a ler esse trecho. Eu vos jogo a história de Paulo no navio indo para Roma. Já 3 meses em viagem. Não era viagem missionária, era viagem que ele era prisioneiro. E nesses 3 meses de viagem, olha o que acontece. Como um filho de Deus. E que nós também podemos experimentar. Não dessa forma, de uma forma bem mais diferente, mas que também para nós pode ser um peso muito grande. Para Paulo era isso. E para nós pode ser, de repente, a quebra de um cabo de vassoura. Pode ser o cabo de... Escutei um grampo que esses dias entrou lá, porque esse quebrou um grampo de roupa. Uma coisa tão mínima. Mas ele não quebrou um grampo de roupa. Mas havia outras, podia usar. Mas esse era um grampo. E Paulo, aqui agora na viagem para Roma. E aí diz, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha o que Paulo diz. E lá no final diz 270 pessoas no navio. Gente, é ousadia. Como um filho de Deus, garantir para soldados, prisioneiros que tinha junto, que estavam acorrentados, e os donos do navio. E cheio de trigo. E já tinham aqui jejuado 14 dias, para não perecerem no mar. Só jejuaram 14 dias. Espera, eram pessoas do mundo. E o que aconteceu para eles jejuar 14 dias? Um filho de Deus estava lá no navio, que Deus disse para ele, e tu chegarás aonde? A Roma. Quando Deus diz um trabalho para nós, Ele cumpre o que Ele diz. Ele cumpre o que Ele diz. Se Ele diz, você vai trabalhar até que você se aposentar, Ele vai cumprir. É ou não é verdade, irmãos? Então, aqui está Paulo dizendo 14 dias jejuando em tempestades. Em tempestades. Mas porque um filho de Deus estava no navio, e ele diz, e de nenhum de vós será perdido um fio de cabelo. Olha a ousadia e a coragem de Paulo. E continua. Porque disto depende a vossa segurança. Comer. Depende da segurança deles. Continua. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Que eu já mencionei. Agora 35. Tendo dito isto, e aí eu quero colocar como filho de Deus de Paulo, para nós como filhos de Deus, e ele diz assim, bem claro, né? Tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de partir, começou a comer. O que é que Jesus fez? Partiu o pão e disse, comei dele todos. Olha, gente, algo impressionante num navio, em grande tempestade, algo que muitas vezes eu li, nunca me ficou tão claro, e Paulo aqui de repente garante, ninguém se perde, nenhum fio de cabelo vai cair, mas ele lembra ali naquele momento a ceia, o quebrar do pão. E em Atos nós encontramos os textos, e quebrando o pão de casa em casa. Irmãos, é maravilhoso sabermos que nós somos filhos de Deus e que Ele nos dá nessa grande tempestade vitória. E que não perdemos um cabelo.
A não ser por natureza, né? Cláudio, Alfredo e quem mais tem esse problema que eu também estou começando. Por natureza. Não é verdade, irmãos? Isso é natureza. Mas por desse desespero ninguém vai perder. E continua o versículo 36. Todos cobraram ânimo e puseram também a comer. Irmãos, aqui eu quero colocar a ceia. É um desafio para nós na época atual termos ânimo e participar no quebrar do pão. Porque esse quebrar do pão que nós estamos praticando nessas tempestades do mundo atual hoje é um grande desafio pela fé dizer, nós estamos fazendo em memória de quem? De Jesus. O Filho do nosso Pai, o Deus Pai, Todo-Poderoso, que fez céus e terra. E aí continua ainda no 36, né? Ânimo e puseram todos a comer. E o 37, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Deixa eu respirar fundo e com gratidão dizer assim, um filho de Deus comemora nas mais adversas situações no alto mar, no mar, em grande tempestade, a ceia. Acorrentado, porque ele era para ser morto, lá mesmo, o capitão queria matá-los, porque não queria que nenhum preso se salvasse. E que todos chegassem a Roma presos. Mas ali então, antes que o navio afundasse, vamos matá-los, porque eles podem fugir. E Paulo garante, não precisam fazer isso. E aí, os donos do navio, todos aceitaram. Atrás do Filho de Deus, tem uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é lá aonde Ele quer que você chegue, onde eu é para chegar. Todos vão se salvar, porque Deus quer que eu vou a Roma. Dá para entender ser filho de Deus? E aí, continuando o versículo 38, assim, né? Refeitos com a comida, aliaram o navio lançando o trigo no mar. Estamos satisfeitos. E Deus nos garante chegar no porto seguro. E Paulo ficou 3 anos em Roma, evangelizou centenas de pessoas, e o maior preço que ele podia receber de pagamento de Deus, ele tinha todos os dias 16 soldados ao lado dele. 4 horas, 6 horas, outros 6 horas, outros 6, 4 mais 6 horas, e os últimos também 6 horas. Ele teve chance de evangelizar todo dia 24 soldados. Por quê? É um filho de Deus. E por que somos abençoados? Porque somos filhos de Deus. Você crê nisso, irmão e irmã? Então, essa semana, com o quebrar do pão, nós podemos dizer assim, Deus não vai nos deixar perder o cabelo. Não vai nos deixar perder, porque somos seus filhos. E assim eu peço que nós nos colocamos em pé, para nós comemorarmos juntos a ceia